Uma entrevista, Jornal da Rede Alesp, como a gente disse aqui, houve especialistas, deputados, tudo para trazer para você informação, tirar todas as dúvidas. Agora nós vamos conversar por Skype com o Eduardo Greco, que é médico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Ele vai falar um pouquinho aí das relações que podem existir entre obesidade e casos de coronavírus. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Olá, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Eduardo, eu já começo pedindo para o senhor esclarecer o seguinte. As pessoas que estão aí, né, têm algum grau de obesidade, podem estar dentro do grupo de risco para a Covid-19? Sim, isso é uma informação muito importante. Há cerca mais ou menos de 2, 3 semanas, a Organização Mundial de Saúde já tinha colocado e caracterizado a obesidade como um fator de risco para que as pessoas que tiverem a doença, né, a Covid-19 relacionada ao coronavírus, de desenvolverem quadros moderados e quadros mais severos. Ontem também apresentou um outro artigo, já foi reportado que depois da idade, então, né, a questão de os pacientes, as pessoas acima de 60 anos, é que podem desenvolver os quadros mais severos e os óbitos, mas se você tirar o fator idade, a obesidade é o principal fator. E por que disso, né? Porque a obesidade é uma doença, né? A obesidade é uma doença, o paciente obeso, a gente fala que é um paciente inflamado, ele convive com uma doença, e além disso, a obesidade faz com que a pessoa tenha a sua defesa, a imunidade dela, a defesa dela rebaixada. Então, com isso, vai favorecer que o coronavírus, no contágio, vá desenvolver quadros mais severos. E a obesidade, o paciente também tem diabetes, hipertensão, vários outros problemas de saúde que numa infecção é diferente de você estar totalmente saudável. Estou sem som. Ser solucionado e ele volta para explicar mais para a gente sobre essas relações. Seguiu? Então, doutor Eduardo, eu estava perguntando para o senhor o seguinte. As pessoas agora estão mais em casa, então acabam acontecendo alguns descuidos com a alimentação. Quais são as dicas que o senhor dá para que as pessoas cuidem da alimentação em casa, principalmente as pessoas que lidam com a obesidade? Isso é um momento muito importante, porque a obesidade está classificada e você vai ter um fator de risco para o quadro severo. Então, as pessoas agora, nesse momento, é se cuidar em casa. Não é para a gente disseminar essa informação para gerar um pânico para as pessoas, muito pelo contrário. Eu trabalho com um grupo de obesidade grande já há 14 anos, então a gente está conversando com os pacientes. Existe essa ferramenta hoje que é a telemedicina, o telefone, para que você oriente aqueles pacientes que têm uma obesidade, mas têm hipertensão, diabetes, alguma outra doença associada a continuar o seu tratamento, tomar as medicações, né, que são necessárias, medicações que foram passadas pelos seus médicos, conversarem com o médico no caso de alguma dúvida. Aqueles que não têm remédio, não estão tomando remédio, não é o momento de ir num hospital ou procurar uma ajuda para você ter uma chance de um contágio maior. Mas esse momento é o que a gente fala que são 3 coisas fundamentais quando a gente trata a obesidade, que é dieta, atividade física e um equilíbrio emocional. Então, fundamental as pessoas se alimentarem bem, procurarem alimentos saudáveis. A gente viu recentemente que o Brasil tem uma capacidade de alimentar 6 a 7 vezes a sua população, então tem alimento para todos, é só saber, né, usar a máscara, limpar os alimentos, receber em casa, fazer a parte de higiene como deve ser feita para tudo. E além de uma alimentação saudável, é procurar. É difícil, as pessoas estão em casa, né? Mas procurar algum tipo de atividade, fazer um circuito, fazer uma ginástica com a família, dar uma caminhada, é também se movimentar no sentido de não ficar o tempo todo ali parado no sedentarismo. E esse equilíbrio emocional que a gente sempre pontua para os pacientes é que o paciente obeso é um paciente ansioso já por si só, né? Então ele também, às vezes, não está se alimentando pela fome, mas por uma necessidade, pela ansiedade, pelo estresse que está passando. Então, buscar as informações, estar atento aos jornais, mas também conviver um pouco com a família, assistir um filme, ver um livro
espairar um pouco e se equilibrar para combater essa situação nesse momento da obesidade, evitar também ganhar mais peso. E, doutor Eduardo, bom dia. Quem fala aqui é a Júlia Stanzioni, prazer tê-lo aqui com a gente. O senhor falou dessa questão mental, né? Também de se trabalhar com... E os obesos têm essa questão. Eu lutei a vida toda com essa questão, de sempre ser a gordinha da turma desde pequena e tudo mais. A gente sabe que é um processo, né? Também interno que isso acontece. Agora, no confinamento, no isolamento, a gente fica um pouco mais tendencioso a descontar na comida alguma coisa. Então, assim, eu queria que o senhor desse uma dica para quem às vezes não tem um nutricionista, não tem um apoio, que pudesse dar para passar para o pessoal que é muito ansioso ou que quer toda hora comer, alguns princípios básicos de estar em casa, que eu meio que coloco assim, também no home office a gente está aprendendo a fazer as coisas em casa conforme a nossa rotina. Na alimentação a gente precisa ter a rotina também, né, doutor? Perfeitamente, Júlia. Prazer falar com você. É exatamente isso que você posicionou. A rotina já vai ser uma situação importante. Você tentar estabelecer uma rotina, né? Você vai ter o final de semana, você tem o dia que é o feriado, que você também pode sair um pouco dessa sua rotina do home office. E para alimentação a mesma coisa. Então, criar uma rotina de uma alimentação de café da manhã, de almoço, de jantar. E nessas alimentações, o momento é difícil de você controlar. A busca pelo doce é mais fácil, de fazer bolo, de tomar um sorvete. Só que a pessoa tem que se conscientizar que a obesidade pode levar ela a um quadro piorado da doença. Então, nesse momento, não é que você vai parar 100%, mas evitar doce o tempo todo, né? Evitar buscar outras alternativas, ter fruta em casa, ter bastante líquido. Uma coisa que é importante na alimentação, evitar congelados. Então, a gente viu um boom de pessoas buscando lotar os freezers de alimentação congelada. A gente sabe que isso não é tão saudável. E a gente, como eu disse no começo, tem alimentos saudáveis o tempo todo, você procurar fazer o grelhado. E é claro que um dia à noite você vai buscar uma alimentação que você goste mais. Então, é esse equilíbrio. E aí, como tem uma doença e as pessoas estão preocupadas com isso, aí é a sua própria saúde. É realmente criar essa conscientização. Não é fácil. É igual a gente pega um fumante, por exemplo, né, que agora está com o pulmão lá, que é o órgão-alvo do coronavírus, e você fala para ele, você tem que largar o cigarro. Mas é criar uma conscientização e dicas, como a gente vem pontuando aqui, para que é o que a gente disse para você, que facilitam, substituir. Deixar de comer em casa lá parado o dia inteiro vai ser difícil. A cozinha está ali do lado, né? Então, é o que você vai substituir nesse momento. E, doutor Eduardo, o senhor estava falando dessas questões, né? E, claro, ter criança em casa também com bolachas toda hora, a criançada que não está na escola estão fazendo alguma atividade, ou aquelas que não têm um espaço grande em casa, estão jogando videogame, estão vendo TV. A rotina também com as crianças, principalmente a gente sabe das demandas de obesidade infantil e afins, também precisa ser, entre aspas, rigoroso, né? Mas claro que a gente abre um precedente ou outro, porque também a criançada está em casa. Não, perfeitamente. E isso é uma outra posição, né? As pessoas, às vezes, que não têm os filhos, conseguem, às vezes, organizar um pouco a rotina de exercícios, etc. Mas aí acho que também é o momento de você, com a sua família, se organizar. Eu tenho 2 filhos. Final da tarde, existe o que eles chamam de circuito. Então, é criar essa rotina de uma leve atividade, você não vai ser aquele exercício que vai transformar a pessoa, mas é você estimular o exercício, estimular uma alimentação saudável. Nós somos exemplos para eles. Então, em casa, é o que você bem colocou, ele não vai deixar de comer uma bolacha, de comer o doce, mas se você criar regras e falar, olha, agora à tarde é fruta que a gente vai comer, um prato de fruta, nós vamos deixar hoje para uma sobremesa. Acho que isso é importante porque também é detectado, isso é comprovado cientificamente. No Brasil, os adolescentes hoje, é um número impressionante de adolescentes que estão fora do seu peso. É muito grande, se fala acima de 60% de adolescentes. Então, assim, esse adolescente, no futuro, ele vai virar um obeso. E vai de onde? Do nosso exemplo, né? Então, como você bem disse, você não vai proibir, não vai ser radical, não vai gerar um momento de estresse e depressão, mas se conversar e pontuar, a gente consegue ter esse equilíbrio. O que não pode só, né, é bolacha o tempo todo, sorvete o tempo todo. A gente não pode transferir tudo, come ali, pega um sorvete. Não, você precisa organizar isso. E, doutor Eduardo, a gente está falando, né, que pacientes obesos podem ter uma propensão a mais e problemas depois, né,
se adquirir a Covid-19. Para quem está ouvindo agora, não está entendendo, mas espera aí, o que tem a ver efetivamente a obesidade com complicações do coronavírus? Se o senhor pudesse dar uma aulinha resumida, o que acontece fisiologicamente ou metabolicamente com o paciente obeso que pode destravar essas complicações? Não, perfeitamente. Então, o obeso, a gente fala que ele é um paciente que o organismo dele é inflamado. Existem situações que a gente chama de citoquinas, que são processos, né, enzimas do processo inflamatório que agridem a célula do obeso. Então, o obeso vive com o organismo dele meio que sendo agredido, com uma espécie de destruição celular. E a gente precisa, no nosso organismo, da defesa. E a defesa de uma pessoa que está saudável, então, a pessoa saudável, os exames dela, colesterol, triglicérides, a pressão arterial, né, o açúcar no sangue, né, que é o diabetes, isso tudo é controlado. No obeso, existe um certo controle, a grande maioria tem esse descontrole, um excesso de açúcar no sangue, a pressão já está um pouco mais elevada, a respiração do obeso por questão do aumento do volume do abdômen, né, então o tórax fica mais reduzido, então ele também já tem uma dificuldade de respiração maior. Então, isso tudo são vários fatores que estão relacionados à obesidade, que no momento que a pessoa recebe qualquer tipo de doença no obeso, a recuperação vai ser pior. Então, qualquer situação que o obeso tem, ele tem mais dificuldade de movimentação, o pulmão dele não responde. Então, o coronavírus, que é extremamente contagioso e que quando atinge a pessoa leva a quadros graves, severos, no obeso ele vai ter isso, a imunidade dele mais fraca, o organismo não conseguindo responder de uma forma adequada a essa infecção, ele vai ter um quadro pulmonar, que aí ele vai necessitar de um suporte, e essa respiração dele vai estar muito em dificuldade e vai poder levar aos quadros severos e até mesmo óbito. Doutor Eduardo, a minha pergunta agora é com relação às pessoas que já fizeram a cirurgia bariátrica. Quais são os cuidados nesse momento que está em casa? A gente sabe que exige, né, Júlia, alguns cuidados, é uma intervenção cirúrgica. Então, o pessoal que está em casa, que já passou por esse procedimento, como que eles têm que se cuidar? A gente já volta com o doutor Eduardo Greco pelo Skype, pela nossa conexão, mas muito importante ele dizer o porquê, né, dos obesos estarem nesse grupo de risco. Não é só porque eles estão acima do peso, porque muita gente pode escutar e pensar assim, mas eles estão acima do peso, é por isso que não. Fisiologicamente, né, a questão, né, do cardiopulmonar tem um agravante e é onde a Covid ataca o sistema respiratório. Então, conforme vai acontecendo a dificuldade, as coisas vão piorando. Então, assim, não é que a gente está dizendo, nossa, é porque eles estão acima do peso. Não é por isso. É pelo complicador do depois, o que o sobrepeso né, pode causar, né, Amanda? Sim, nós aqui da Rede Alesp também já falamos das pessoas que têm diabetes, problemas respiratórios como asma, que também estão dentro desse grupo de risco para a Covid-19, né? Então, a prestação de serviço para que as pessoas possam, de fato, entender os motivos, como que fisiologicamente acontece, né? Nós retomamos a conexão com o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, vou repetir a minha questão então, tá bom? O senhor me ouve? Eu escutei a pergunta, que foi a questão dos pacientes que fizeram um tratamento bariátrico, não é isso? Isso, fala um pouquinho pra gente, né? Qual que é o cuidado com esses pacientes que já realizaram a cirurgia bariátrica? Sim, esses pacientes que realizaram há um bom tempo atrás, esses pacientes já estão emagrecendo, já perderam peso, então eles já não têm mais a obesidade instalada. Os que fizeram o tratamento mais recente, que estão perdendo peso, também estão retirando esse risco que é a obesidade. O organismo dele está melhorando tudo isso que a gente conversou, dessa inflamação, o sistema imunológico dele vai estar se recuperando de uma forma melhor. Porém, ao mesmo tempo, quando perde muito peso, existem questões nutricionais, né? Então, suplementação vitamínica, a questão de anemias, a questão de proteínas. Então, é fundamental que eles mantenham a suplementação vitamínica, mantenham a sua alimentação de uma forma adequada, porque isso tudo, com a orientação do seu médico, se você passou por um tratamento bariátrico, você vai conversar com o seu médico e se orientar, mas eles estão saindo desse risco porque melhoraram a obesidade. Doutor Eduardo, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, que foi tão esclarecedora, né, dizendo esses pormenores,
O senhor também, eu imagino que esteja nesse momento entre sair para cuidar dos pacientes e voltar para casa, ter cuidado com os seus, né? Então, a gente está aqui nessa campanha da hashtag Fique em Casa. Queria que o senhor falasse, o senhor como profissional da saúde, que está aí no dia a dia com os pacientes, dessa importância da gente se manter em casa, né? Quem puder se manter em casa. Sim, exatamente. Essa importância da você ficar em casa, que foi mostrado cientificamente, né? Não é uma questão de querer. É muito importante as pessoas ficarem em casa nesse momento para evitar um contágio em massa. Em algum momento, a situação vai sendo liberada aos poucos, os serviços, para que as pessoas que vão tendo contágio, elas tenham os quadros, quem desenvolveu a doença, mas não existe uma sobrecarga nos serviços de saúde de hospital. Aí a gente no hospital não vai ter como cuidar adequadamente de todos esses pacientes. Então, os grupos de risco, obesos, idosos, pessoas que tenham doenças pulmonares, né, doenças cardíacas importantes, diabetes, todo esse grupo de risco tem que ir aos poucos e, nesse momento, ficar em casa. É importantíssimo as pessoas entenderem que é o momento de saúde. Então, ficar em casa e ficar em casa também se cuidar. E, aos poucos, retomando de acordo com as diretrizes que o nosso governo está passando para a gente. Participação aqui no Jornal da Rede Alesp, doutor Eduardo. Muito esclarecedora a entrevista, né, Julie? Muito, muito mesmo. Obrigada, doutor. Até uma próxima. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos.